Direção de arte. Vamos lá. A gente vai ver algumas das funções técnicas, parte do processo criativo e teoria das cores. Porque a função de arte, a divisão de arte dentro do cinema é a maior. Provavelmente, na maior parte das vezes, é a maior, que tem mais pessoas, que tem mais contratações, porque eles têm que fazer muita coisa, galera. É assim, meu Deus. Então, vamos lá, algumas deles, que tem aqui na tirinha. A gente tem aqui novamente aquela hierarquia, né, que a gente tinha falado, muito norte-americana, diretor, produtor lá. Aí a gente tem a direção, o que ela supervisiona. Então a gente tem a história, a gente tem o cast dos atores, a direção de arte, a produção, pós-produção, algumas das coisas, dentre elas a de arte, a direção de arte. E no caso aqui a gente tem o diretor de arte e quem ele coordena. Então a gente tem aqui o assistente do diretor de arte. Embaixo, isso é uma coisa, tá, pessoal? Todos os diretores, eles têm assistentes. Todos os diretores têm funções de assistentes. Vocês podem reparar no próximo filme que vocês assistirem, nos créditos finais, vai estar lá, diretor, aí vai estar assistente, diretor 1, assistente, diretor 2, assistente, diretor 3, diretor de fotografia, assistente de direção, assistente de fotografia 1, assistente de fotografia 2. Todos eles têm esses assistentes e principalmente tem um assistente que vai ser o chamego deles, assim, eles vão estar junto o tempo inteiro, porque os diretores têm muita coisa que eles precisam de fazer, então eles precisam de delegar essas funções, eles têm que delegar essas funções. Numa produção, assim, não vou falar que não tem como, mas você precisa de ter pelo menos um assistente para cada diretor, senão aquele diretor não vai conseguir fazer nada direito. Então você vai ter que ter um diretor, caçar um assistente para ele, pelo menos um. Achei pelo menos um assistente para essa pessoa, tá? Então a gente tem aqui o assistente de direção de arte. Embaixo dele a gente tem set designer, que é quem vai fazer o design e o pensamento do design do set. Quando tem que ser construído, quando um set tem que ser construído, aquele design precisa de ser feito. Eu não vou falar todas essas funções, até porque a gente vai vir aqui para baixo. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a pessoa que faz os modelos, caso você precise de fazer modelos, por exemplo, maquete de set, sabe? Aqui também tem a pessoa que faz o blueprint. Blueprint é tipo aquele projeto de arquitetura, sabe quando você olha para uma planta de arquitetura e aí tem uns tracinhos assim, quarto, o que? Isso que é blueprint, sketch, etc. E aí, o que o diretor de arte supervisiona? São subdivisões dentro da direção de arte. Construção de set, pintura de set, decoração de set e efeitos especiais. Por quê? Caso efeitos especiais sejam práticos, ou seja, gravado em set, o diretor de arte, essa pessoa que vai estar supervisionando isso aqui, vai estar indo atrás dos props. Lembra que a gente falou o que é props? Adereços, os adereços que vai estar precisando para fazer isso. Vamos supor, a gente precisa de 3 carros, porque a gente vai explodir os 3 carros. Ou a gente vai explodir um, mas a gente pode ser que precisa de explodir de novo, dê errado, na hora que filmou foi explodir. Então, vai ter essa pessoa aqui que vai estar procurando isso, e vai estar fazendo a montagem, vai estar acompanhando o processo de filmar, títulos, aqui no caso quando eu tinha que fazer, né, em filmagem antiga, que era análoga, e você tinha que botar os títulos lá na hora, é isso? A gente tem na direção de arte, antigamente a gente tinha funções que eram muito importantes e atualmente praticamente não existe mais, né? Então, antigamente aparecia muitas fachadas de loja, por exemplo, em filmes, né? E essas fachadas de loja, elas não existiam, isso tudo era confeccionado, né? E tinha profissionais, tinha técnicos que faziam isso, né? Desenhavam essas fachadas de loja, os letreiros que aparecia escrito lá. Então aí esse material é muito antigo, né? Esse material é de Hollywood,
está escrito ali embaixo, na matéria oficial lá, isso é do começo do século passado, né? Então tem muitas funções aí que praticamente não existem mais. Mas enfim, aí a gente tem, pessoal, decoração de set, que é autoexplicativo, mas aí a gente entra em cada funçãozinha. Isso aqui é móveis, a pessoa que vai selecionar os móveis, a pessoa que vai fazer, que vai montar tudo no final, depois que tiver tudo selecionado, vai lá e vai montar. Então, decoração, drapers, que é cortina, etc. Pintura de set, no caso, primeiro construção do set, né? Que é literalmente construção, sabe? Contratar pessoas que constroem, no caso dos Estados Unidos é drywall, sabe? Construir drywall, fazer um negócio, botar em pé, eu já vi filmagem de set construído que eles fizeram, foi muito legal, construíram o chão do set, piso e tudo mais, cimento e tal, tudo bonitinho, só que eles construíram em cima de um suporte que tinha rodinhas para eles conseguirem mover o set de lugar. Então, essas coisas todas, quem faz esse pessoal aqui, pintura do set, né, é autoexplicativo, pintura do set, a gente tem todo mundo lá dentro, o pintor, o decorador, caso vá fazer papel de parede, essas coisas, tudo isso, galera, tudo que vocês pensar que envolve isso, vai estar um povo ali. Tem até toda uma divisão em Hollywood de arquitetos que formam em arquitetura para ir construir set. Aqui é uma outra chart que fala bastante sobre o que acontece desde que o diretor de arte é contratado. Então, ele vai lá e ele é contratado. Beleza, aqui, ó. O diretor, o produtor, no caso, muitas vezes o diretor também está junto, vai lá e entrega o roteiro, o projeto para o diretor de arte. O diretor de arte vai, pega esse projeto e ele vai tem uma reunião junto com o produtor e com o diretor, e aí eles conversam sobre referências. Sempre vai existir, assim, não sempre, mas deve existir, um livro de referências. O diretor vai ter um livro de referências, que é uma colagem de várias coisas que já existem, imagens, paisagens, outros filmes, várias coisas, que é um livro de referência, para ele entregar para o diretor de arte, falar assim, olha, toma, diretor de arte, é algo mais ou menos assim que eu queria. Eles vão ter essa reunião, os três, vão sentar, vão conversar. Eu até colocaria nessa reunião o diretor de fotografia também, é uma reunião das direções, todos eles, antes de qualquer coisa, se reúnem, os quatro, os três diretores e o produtor, vão ter uma reunião e vão conversar sobre as referências, sobre o que o diretor quer, o que ele pensa, ele vai entregar o livro de referência dele, e vai passar tudo isso. Aí o diretor de arte, com tudo isso, ele vai começar a fazer um estudo e uma pesquisa. Isso é uma parte muito importante, tá, pessoal? Tudo que vocês forem fazer no cinema, primeiro vocês vão ter que fazer um estudo e uma pesquisa do que já existe daquele jeito, do que você pode utilizar para fazer com que ele exista daquele jeito, o que pode ser único, diferente desses outros que já existem, quais recursos você pode utilizar para isso, quais recursos você tem para isso, quais recursos você, de verdade, de forma realística, você consegue, o que você não consegue, como você pode substituir isso, pesquisa, fase de pesquisa. Depois que a fase de pesquisa acaba, ele começa a fazer os primeiros sketches dele, os primeiros conceitos dele. Seja fazer, sei lá, um sketch de como vai ser o set, de como vai ser o interior do quarto do protagonista, até como vai ser a roupa da fulaninha, sketch, desenhos. Ele vai fazer vários rabiscos e desses vários rabiscos, isso aqui não acontece mais hoje em dia, isso também não acontece mais em fantasia. Por exemplo, ele vai e faz o sketch dele. Uma vez que o sketch dele foi aprovado, que ele vai aprovar tudo sempre, com o produtor, com o diretor, tudo que for realizado aqui é aprovado, tá, galera? Pelo diretor e pelo produtor. Então, eu vou me abster de falar isso o tempo inteiro, mas tenham em mente que tudo que ele fizer vai ter que ser aprovado. Então, ele vai e aprova tudo aquilo, aí ele passa para a equipe dele para começar a fazer, do sketch dele, fazer realmente os projetos. Então, se é construir uma sala, essa pessoa que vai pegar aquele sketch de como que aquela sala vai ser,
e vai levantar aquele sketch, fazer outros planos, desenhar cada parede, entrar em detalhes. Pode perguntar, Bárbara. Essa parte, não. Isso, a gente já está na pré-produção aqui. Tudo isso daqui a gente já está na pré-produção. Isso aqui, ó, isso, preparação, que é até a fase de pesquisa, tá? O resto a gente entra na pré-produção. Então ele vai passar para o pessoal, para os subordinados dele, começar a entrar em detalhes, enquanto ele segue em frente para o próximo subordinado, próximo subordinado, próximo subordinado. Aqui agora, como ele já tem o conceito dele criado, é a hora dele delegar tarefas. Então aqui também a gente tem parte de sketch, aqui de modelo, aonde que isso ainda existe, fazer modelo, fazer modelagem, criar maquete. Acontece muito em filmes de fantasia, quando a gente tem que criar monstro, quando a gente tem que criar um universo fictício, criar um castelo. Aí esses modelos ainda acontecem bastante. Inclusive tem um grande comércio, uma empresa muito grande que faz isso na Nova Zelândia, que faz esses trabalhos. Aí ele pega esses modelos, essas coisas tudo pronta, leva para o diretor, tem uma grande reunião e fala, olha, tá vendo isso daqui, essa maquete desse quartinho, o que você acha se for assim, tem uns bonequinhos pequenininhos lá, não tô brincando, estou inventando nessa parte já, mas eu se fosse diretor, eu ia querer que tivesse um bonequinho ali para eu ver, mas entendeu, chega lá com o negócio, mostra tudo pro diretor, fala, é isso que você estava pensando, aí o diretor aponta e fala, muda isso, muda aquilo, muda não sei o que, faz tudo de novo. Se ele mandar fazer tudo de novo, a gente volta todas as etapas, faz tudo de novo. E aí assim vai até aprovar e seguir em frente. Aí a gente, depois que o diretor aprovou, aí a gente volta para a produção, que é a hora que a gente vai estimar quanto aquilo vai custar. Caso eles já não estejam trabalhando, que a maior parte das vezes acontece, já dentro de um orçamento. Entendeu? Você tem X milhões. Então você tem que fazer dentro desses X milhões. Aqui é a hora que o diretor de arte junto com produção vão fazer essas contas e vão falar, olha, a gente consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso, vai custar tanto, vai custar não sei quanto. Como que a gente consegue adaptar os custos para entrar dentro do que a gente tem. E aí, tudo isso sendo feito, os planos são aprovados, a gente segue em frente. O diretor, parte de locação que eu falei, o diretor de arte vai ajudar e vai junto com o pessoal da produção escolher locação, aonde que aquela locação vai ser, caso seja locação fora do estúdio, né, que a gente pode ter os dois também, construção de set para cena interna e locação para cena externa. Qual vai ser a cachoeira que nós vamos gravar? O diretor de arte vai junto com o pessoal da produção para escolher isso. Vai checar e vai continuar sempre checando, né, e supervisionando o pessoal que vai estar construindo o set. Então ele vai ir lá visitar onde está construindo, vai supervisionar, vai ver como é que está acontecendo. Aqui no caso ele está falando especificamente de woodworking, que é trabalho com madeira, que é o drywall que eles usam. A construção do set, supervisionada. Working drawings. Aqui o trabalho do pessoal de... tem um termo melhor para isso. O pessoal que está construindo coisas que não seja chão e parede, entendeu? Por exemplo, construindo vamos supor que a gente tem uma arara de roupas, a gente vai gravar numa loja de roupas. Então a construção daquela arara, etc. Aqui ele está selecionando as cores de tinta, a superfície da parede, wallpaper, papel de parede, etc. Placement of signs and letters. Aqui é o negócio que o André tinha falado, que antigamente tinha muito que fazer fachada de loja. Então aqui ele está indo lá na fachada da loja e falando, olha, pinta isso aí um pouquinho mais para cá, o vidro aqui vai refletir melhor, então faz assim. Isso tudo, pessoal, vocês estão vendo que o diretor de arte está supervisionando muita coisa, que é uma coisa completamente diferente da outra. Isso significa que o diretor de arte, todos os diretores, todos, mas
como aqui a gente está falando especificamente do diretor de arte, ele tem que ter um conhecimento muito grande e muito amplo. Por exemplo, isso que eu falei, ele é um diretor de arte, mas ele tem que chegar num vidro, olhar para o vidro e falar, esse vidro vai refletir melhor do que esse outro vidro aqui. Sabe, ele tem que ter conhecimento dessas coisas. E se não tem, isso não significa que você não pode ser um diretor de arte caso você não tenha isso. Se você não tem, lembra a fase de pesquisa? Vai lá e pesquisa. Pega 4 amostras de vidro e bota um flash de lanterna, sabe? Whatever. Faz essa pesquisa, faz esse teste. Vai chegar lá e vai falar esse negócio. É assim que ele consegue supervisionar todas essas áreas completamente diferentes, porque ele pesquisou e ele tem esse conhecimento suficiente para chegar lá e coordenar esse pessoal. Aqui, pintura de set, de coisa de fundo, backdrop, como é que é o nome disso? Como é o nome disso em português? Backdrop. Isso eu acho que hoje em dia também não se faz mais, mas a gente tem filmes em que... Plano de fundo? Em que se usavam cenários pintados, né? Então a gente sempre passei para vocês terem uns filmes mais antigos lá que tinham grandes cenários pintados. Hoje em dia a gente pode fazer isso com computação gráfica, né? Fundos de cena, mas antigamente se pintavam cenários assim como a gente está vendo aqui, né? Então você tem uma paisagem que era pintada sobre uma superfície. Hoje em dia isso pode ser feito digitalmente, né? É isso. Eu acho que chama plano de fundo em português, backdrop. Aqui a mesma coisa, ornamentos e esculturas de plástico, selecionar árvores. Gente, tem todas as coisas que o diretor de arte faz, isso é muito bizarro. Ele vai lá e seleciona as árvores que são melhores para aparecer no filme, na paisagem. Selecionando, plumber, esqueci isso em português também. Mas é tipo assim, selecionando a torneira, sabe? Qual vai ser a torneira que a gente vai ter no banheiro? Vai ser uma torneira de prata, vai ser dourada, vai ser tudo porcelana, etc. E isso, galera, esse coisa que eu acabei de ler pra vocês agora, ele tá provavelmente acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que o set está sendo construído, ele está escolhendo locação, ele está vendo qual vidro é melhor, ele está supervisionando o pessoal pintando o negócio, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A partir desse momento ali que a pesquisa acabou, que os planos foram aprovados, delegou função, está tudo rolando ao mesmo tempo. E aí é pauleira e loucura. Esse aqui eu já li. Aqui, carruagem, barco, props. Aí ali tecido, escolhendo tecido para roupa e para, sei lá, roupa de cama, roupa do ator, tecidos no geral. Ali por exemplo, qual tipo de lâmpada, se vai ter chandelier, como é que é o nome disso? Porque lustre, se vai ter lustre, se vai ter, qual vai ser o tipo de lâmpada, etc. Decoração de interior, móveis, qual vai ser o estilo, e tudo isso ele já decidiu, né? Mas ali na hora especificamente ele está decidindo qual vai ser o móvel, ou se não a construção daquele móvel, ou aprovando aquele móvel. Ali ele vai estar escolhendo parte daquilo que o André falou que não existe mais hoje em dia, mas ali ele estava escolhendo aonde exatamente que ia ficar aquela pintura de plano de fundo. E aí aqui agora ele volta para ter uma reunião com o diretor, e aí eles têm uma conversa. Nesse momento a gente já imagina que tudo avançou junto, tá? Aqui já todas as funções, na pré-produção, todas as funções estão acontecendo ao mesmo tempo. Então tudo que o diretor de arte está fazendo, ao mesmo tempo o diretor de fotografia está fazendo, ao mesmo tempo o diretor, está todo mundo trabalhando ali ao mesmo tempo. E aqui o processo é um pouco mais avançado, o diretor de arte vem conversar com o diretor sobre aquilo que eu tinha falado, a sequência, a montagem da sequência das cenas, qual vai ser gravado em tal momento, etc. Technical Training and Experience. Ali ele vai estar, nesse segundo quadrinho aqui, ele vai estar conversando com o diretor de fotografia, e eles vão estar, o diretor de fotografia está até ali com a câmera, eles vão estar conversando sobre qual o melhor jeito de montar aquela cena
tecnicamente montar, tipo assim, esse objeto tem que ficar aqui, aquele objeto tem que ficar ali, para isso refletir a luz, isso não refletir a luz. Eles vão estar montando o set juntos, para ver se os dois estão conversando um com o outro. A mesma coisa vai estar acontecendo ali no segundo, só que com iluminação. No terceiro quadrinho, né, na verdade. No terceiro quadrinho está acontecendo a mesma coisa, só que com iluminação. No quarto quadrinho, a gente tem o set pronto, a fotografia pronta e a gente vai começar a gravar. No quinto quadrinho, a gente tem a gravação perfeita, maravilhosa, com tudo conversando junto, para contar uma só história. Parte da correria do diretor de arte. Tem pergunta? Não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Teoria das cores. Eu falei com o André, a gente decidiu mencionar isso para vocês, porque parte do trabalho do diretor de arte é definir qual é a identidade visual daquele projeto. Identidade visual eu quero dizer num sentido mais publicitário. Ou seja, quais cores a gente vai usar, qual vai ser a tonalidade de cada personagem. Porque cada personagem tem uma paleta de cor, tá, gente? Isso acontece em todo filme. Vocês podem reparar depois. Cada personagem tem uma paleta de cor, cada lugar tem uma importante da história tem uma paleta de cor diferente, o filme em si tem uma paleta de cor. Então tudo isso o diretor de arte vai estar selecionando, ele lida muito com cor o tempo inteiro, porque isso vai ser o norte dele. Na hora de escolher o papel de parede, na hora de escolher a pintura da parede, na hora de escolher a roupa, na hora de escolher o móvel, tudo vai ser orientado pelas cores que ele vai estar selecionando. Então eu queria falar um pouquinho da teoria de cor com vocês. Tem várias teorias de cores, tá? Não é uma coisa só, tem várias teorias de cores diferentes que vocês podem estudar, que vocês podem correr atrás para saber mais sobre, caso alguém goste ou tenha interesse. Mas eu vou falar de algumas aqui para vocês. Aqui a gente tem a roda de cores, né? Aqui, esse círculozinho, que é basicamente todas as cores, entre aspas, né? As cores do arco-íris que a gente tem. Aqui um pouco mais dividida, onde elas mesclam, a gente tem as principais e a gente tem a junção dela e da vizinha. Então, por exemplo, a gente tem ali, no caso aqui, o material está em inglês, né? Então a gente tem yellow e orange, entre o yellow e o orange a gente tem um yellow orange. Entre o amarelo e o laranja a gente tem esse amarelo alaranjado que a gente chama em português, né? A gente tem um vermelho roxeado, enfim. A gente tem aqui uma rodinha basiquinha. A roda é dividida em dois. São as cores quentes e as cores frias. Isso é muito importante. Tem várias teorias diferentes de como você pode usar cada cor. Mas se você quiser ir no básico do básico, não quiser se aprofundar muito em muita coisa, pensa nas cores quentes e nas cores frias. Cores quentes, autoexplicativo. São mais agitadas, são mais vivas. Cores frias são mais calmas e são mais, dependendo do contexto, distinta de sentimento. Porque paz pode significar duas coisas. Paz pode significar contentamento ou falta de alguma coisa, falta de sentimentos que te deixem de forma turbulenta, certo? Então a gente tem as cores frias e as cores quentes. Quais são as cores quentes? Eu acho que também é algo que, por conta da gente já viver em sociedade, ter tanto material, a gente já consegue distinguir mais fácil. Cores quentes, amarelo, laranja, vermelho, marrom, cores mais terrosas. E as cores frias a gente tem verde, tem azul, tem roxo, cores mais... roxo é uma cor muito mística, né? Mas cor mais assim, céu, mar, sabe? Não seja terroso. Aí a gente tem algumas teorias de como combinar essas cores. Porque você pode combinar dessa forma mesmo. Você pode combinar, eu vou usar para esse personagem tons frios. Mas e aí? Tem tudo... É metade de uma roda de cor de tom frio. Qual vai ser? Como vou combinar essas cores? A gente tem as cores primárias. A teoria de combinar as cores primárias, que é amarelo, azul e vermelho. Da onde todas as outras cores podem se derivar da junção dessas cores. A gente tem as cores complementares, que são as cores que estão diretamente opostas ali na rodinha. Por exemplo, a gente tem vermelho, a cor complementar de vermelho é verde. Ele está diretamente aqui, ó. Se eu passar uma setinha aqui, ó, ele vai dar direto lá no verde. Entendeu?
O roxo é o amarelo, mesma coisa. Se eu passar uma linha aqui, ó, eles vão estar ligados. Azul e laranja, etc. Isso são cores complementares. Se você botar os dois juntos, vai ser gostosinho. É essa sensação que você vai ter. Vai ser harmonioso, entendeu? São cores que combinam. Juntas elas vão dar uma sensação boa na pessoa que estiver assistindo. Ela não vai ter uma sensação de estranhamento. A gente tem as cores secundárias, que são cores que são um triângulo, um triângulo partindo da cor principal. Por exemplo, eu vou estar partindo do verde. Nesse exemplo que a gente tem aqui, eu vou partir do verde. Do verde eu vou desenhar um triângulo. Então eu puxo uma perninha, bato no laranja, puxo a outra perninha, bato no roxo. Então a gente tem um triângulo. Tudo isso que eu estou falando para vocês não precisam de fazer na mão, tá? Por exemplo, o Adobe tem um site que é o Colors, acho que é colors.co/Adobe, que você vai lá e seleciona a cor primária, aí você seleciona uma cor e ele te dá as outras. Cor primária não, no caso, sei lá, complementar. Seleciona lá e você seleciona a cor e ele te mostra qual que é complementar. Você acha isso muito fácil na internet, só explicando a teoria. E aí nessa cor secundária, a gente já começa a ter mais, tem que ter mais cuidado para usar elas, porque elas não necessariamente combinam uma com as outras. Dependendo de como você usar essas três cores, você pode ter o sentimento oposto das cores complementares. Você pode ter sentimento de estranhamento, você pode ter sentimento de alguma coisa ali está errada. Porque elas estão relativamente perto da cor complementar, mas não é lá. Ela chega perto, mas ela não está lá. Então você pode ter um pouco de estranhamento ao utilizar essas cores juntas. As cores análogas são cores que estão uma do ladinho da outra. As cores análogas do laranja é o vermelho e o marrom, ou ali o laranja amarelado, amarelo alaranjado, e por assim em diante. Cores que estão uma do ladinho da outra. Monocromático são variações de tom da mesma cor, então vermelho, vermelho escuro, vermelho claro, vermelho pastel, sei lá. Variações de tom da mesma cor. E cores triárias é a mistura de cores primárias com as cores secundárias. São duas coisas juntos. É só isso. Alguma dúvida? Não. Então, revisando o que a gente viu, as funções técnicas da direção de arte, cenografia, figurino, maquiagem, etc. Ali não tinha, inclusive falou mais sobre set, né? Não falou tanto sobre figurino, nem maquiagem. Figurino é um pouco mais simples, né? Construção, confecção e decisão de figurinos. E aí, dentro disso, fazer tudo que precisar, seja destruir um figurino para fazer, sei lá, uma cena de ação, para fazer uma cena que a pessoa caiu na lama. Então, você tem que fazer esse figurino parecer que caiu na lama, etc. Maquiagem, eu já mencionei para vocês, né? Maquiagem e cabelo, que é fazer tudo em questão à pele. Seja, por exemplo, colocar, que nos Estados Unidos conhece muito como fat suit, eu não gosto muito desse termo, mas é quando um ator está fazendo um personagem que é mais gordo do que ele realmente é, e aí ele tem que colocar prostética no rosto, o rosto ficar maior, colocar prostética no corpo, para as roupas encaixarem e não ficar só folgada, parecer que a pessoa realmente é gorda, etc. Maquiagem para o ator emagrecer, mesma coisa, o oposto. Não tem como tirar a pele do ator, né? Mas tem como você usar truques de maquiagem para fazer o rosto parecer mais fino, etc. Ou se não, puxar com fitas transparentes, aí cobrir essa fita com maquiagem, todas essas coisas, maquiagem e cabelo, cuidar de cabelo, peruca, todas essas coisas. A teoria das cores, que eu acabei de mencionar para vocês. Alguma dúvida em concorrência disso? Não? Bom, a gente tem aqui dois livros também que são bastante completos sobre maquiagem. Tá? Esses dois primeiros ali são livros bem práticos, bem técnicos. Eles falam sobre várias técnicas de maquiagem, algumas aí que a Tati inclusive mencionou, né, e muitas outras. E quem quiser se aprofundar em teoria das cores, tem esse livro também, que ele se aprofunda bastante, começa até com
embasamento científico, né? Quando a gente fala de cores, a gente está falando muito de física. Então, esse filme traz um embasamento teórico em relação a isso também. Livro. Livro? Você falou filme. Livro. Não, é livro. Todos esses aí são livros, né? Tem também livros mais sobre figurino. E tem o livro do Gianni Rato. Gianni Rato, não sei se alguém conhece. Gianni Rato foi um cenógrafo bastante conhecido. Ele é italiano, mas viveu muito tempo no Brasil. Ele tem esse livro que não é um livro muito técnico, não tem embasamento teórico muito grande. Eu coloquei mais porque o Gianni Rato ele é muito conhecido aqui no Brasil, né, nessa área. É uma referência bastante importante em cenografia, que é arquiteto, né? Muita gente que trabalha com cenografia tem a formação em arquitetura, né? E o livro mais geral relacionado à direção de arte, inclusive aquelas imagens ali que a gente mostrou as funções e o processo criativo são desse livro aí, da Michael Rizzo. Esse é um vídeo da Carol Moreira, se não me engano. Carol Moreira, ela é uma youtuber bem conhecida, já entrevistou pessoas bem conhecidas aí do cinema, e ela tem esse vídeo que ela fala de direção de arte, um vídeo muito interessante, que eu indico para vocês que quiserem assistir um vídeo sobre direção de arte.